Marcel, aí o cara senta lá com o Andrew Carnegie. Deixa eu te falar do primeiro emprego dele. Qual que era? Não foi jornalista? Não, ele pegou um outro emprego. Primeiro emprego mesmo. General Ayers. Ele era um cara muito rico, era um general que tinha minas de carvão e banco. E olha que interessante. Minas de carvão e banco. Ali Napoleão Hill tomou uma das primeiras decisões morais importantes da vida dele. E ele conta no livro a importância dessa decisão moral. Ele tinha 2 filhos, esse cara. Eles eram ricos, milionários, multimilionários. Os meninos, assim, gostavam da vida boa, né? Foram estudar, mas, tipo assim, cara, eu vou estudar, o velho quer que eu estude, mas, pô, eu tenho dinheiro para viver o resto da vida, sou podre de rico, eu posso fazer o que eu quiser. Ele contratou Napoleão Hill para ser tipo um supervisor de caixa do banco e para cuidar um pouco das minas de carvão, assim, um pouquinho de cada, era tipo um assistente. Napoleão foi subindo de cargo até que chegou um dia o filho dele, saindo de uma festa, de uma loucuragem, disparou um revólver e matou um cara. Napoleão Hill foi o primeiro a chegar, chamaram Napoleão Hill, que era funcionário, e foi proteger o menino, e ele era amigo do menino. O menino era James. Chegou lá, o que ele fez? A primeira coisa, ele pensou como um advogado. E aqui eu depois faço o link com o Andrew Carnegie. Ele pensou como um advogado. Chegou e foi ver o seguinte, quem é que assistiu a cena? Ah, foi aquele cara. Então tinha uma testemunha ocular. Ele foi falar com o cara. Quando ele falou com o cara, ele pegou um testemunho escrito do cara, foi lá no tabelião lá da época e pegou um testemunho juramentado para poder usar no tribunal se fosse preciso. Ele salvou a pele do cara, do filho do cara. Logicamente que o cara ficou, o General Ayers ficou maravilhado com aquilo, né? Pô, mas como é que você pensou como advogado? Aí ele falou, pensei porque era o certo a fazer. Ele não teve culpa, foi um acidente. E a gente tem como provar que foi um acidente. Bom, o cara foi inocentado e tal. E aí ele deu a chave, digamos assim, do banco para ele. Quando ele saiu, num outro fim de semana, ele chegou e foi chamado por alguém que chamou ele. E um dos bancos que era de responsabilidade desse menino, que só fazia festa, o banco estava aberto, cheio de notas espalhadas, o cofre aberto. Notas espalhadas por tudo e tal. Ele ligou pro General Ayers na hora e falou, eu estou chegando aqui, o banco estava aberto, não tem sinal do James, de ninguém aqui, ele deve ter ido fazer festa, deve ter se enlouquecido, e ficou tudo aberto. O cara falou, minha nossa, faz o seguinte, conta tudo, qualquer diferença que der me avisa que eu coloco o dinheiro aí para fechar o caixa, para a gente não ter nenhum problema com os correntistas. Napoleão, não, deixa que eu vou fazer isso. Napoleão contou todo o dinheiro. Fez a contagem, faltava $10 mil. Pô, $10 mil para a época era muita grana. Sim. Muita. Hoje é bastante dinheiro. Na época era muita grana. Sim. Olhou, quando ele viu, tinha um envelope, que era de um outro banco. Era um tipo interbancário, assim, entre um outro banco. Então, a conta fechou. Ali, Napoleão Hill conta que olhou aqueles $10 mil, era um pacote, assim. Ele falou assim, e agora? Ele falou, não, agora eu vou fazer o que é o certo. Eu vou ligar e vou dizer para ele que está aqui. E está tudo bem. Ligou e falou, achei os $10 mil. Está aqui. Era de um outro banco. O cara falou, pô, mas não é possível. Você está me escondendo, você está querendo salvar a pele do James de novo. Não, está aqui. Está aqui mesmo. Fechou na íntegra. Fechou direitinho. Então ali ele conta no livro que a mão do destino testou, porque assim, ele podia ficar muito rico, Sim. Era muita grana, ele era um cara pobre, muito pobre, e ali ele disse o seguinte, que não teria como ser pego. Não tinha. Não é como hoje que tem câmeras. Sim. Não tinha nada. Era a palavra dele. O banco estava aberto, tinha testemunho de que o banco foi deixado aberto. E ele foi lá e fez tudo certo. Então ali ele conta que ali ele tomou uma das primeiras decisões morais da vida dele, onde ele decidiu ir pelo caminho correto, onde ele decidiu ir pelo caminho da retidão, onde ele decidiu ir pelo caminho
né, de fazer aquilo que é o certo. E que esse certo ia pagar a pena. E esse está em qual livro? Mastermind. Que na verdade vai se chamar Vai ser A Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna. Esse esse livro aí. não tem publicação em português. Esse aí que vai ser A Roda da Fortuna. Esse aqui vai ser A Roda da Fortuna. Que ano que foi esse? Esse aqui está com 2021. O manuscrito dele lá deve ter sido 1943, eu acredito. Eu posso te confirmar. Eu não tenho exatidão, não tenho a data certa, mas deve ter sido 1943. Aqui tem uns 30 livros, Napoleão Hill, mas ele escreveu realmente quantos? 12. Quais são? 12. Vamos aí, vai. 12. Quem pensa enriquece. Mais Perto que o Diabo. Mais Perto que o Diabo. Dinamite Mental. Dinamite Mental. Lei do Triunfo. Lei do Triunfo, que é o manuscrito original. Aqui. Manuscrito Peraí. original. É Lei do Triunfo ou É que Lei do Triunfo foi o primeiro título que deram aqui no Brasil. Hoje o original é nosso. Sim. É o manuscrito original. O manuscrito original, ó. Cara, esse aqui. As Leis do Triunfo e do Sucesso. Aqui está. E aí eu vou explicar agora. Tá. Aqui eu vou explicar daí a conversa dele com o Andrew Carnegie. E aqui está o trabalho dele. Que foi aqui que ele colocou. Aqui, esse aqui. Ó. Esse aqui é o trabalho original de 1927. Que ele fez em 27 e publicou em 1928. O primeiro. 1928. A publicação inicial. Que é a história que ele ficou 20 anos pesquisando as pessoas. Aqui está o trabalho original dele. Todos os outros derivaram desse trabalho com exemplos diferentes, colocando foco em mais alguns Entendi. princípios, entendeu? Então a nascedora é aqui. Aí, não é Pense e Enriqueça. não é o Pense e Enriqueça, é este. É o manuscrito. Este é o trabalho original dele. Esse é o trabalho de 1928. Né? Até que chegou o último livro publicado dele. O último livro publicado dele, que foi publicado em vida, foi esse aqui. Como enriquecer com paz e com paz de espírito. Título, eu nunca li esse. Como enriquecer com paz de espírito. Esse foi escrito em 1969 Muito bom. e ele faleceu em 1970. Então, o que Cara acontece? escrevendo até o final da vida. Até o final da vida. E aí o seguinte, aí as pessoas me perguntam, né? Como é que a Citadel publica tanto livro de Napoleão Hill? Muito simples. A Fundação compilou muito material. Então tem palestras, programas de rádio, tem programas, vídeos que Napoleão Hill fez na época. Quer dizer, Napoleão Hill era um... Era uma máquina de fazer conteúdo. Napoleão era o João J. Era uma máquina de conteúdo. Só que, claro, Napoleão Hill passava 100% do tempo criando conteúdo. Ele criava conteúdo noite e dia. Noite e dia. Essa era a vida de Napoleão Hill. E aí, se você pegar lá nos primórdios, lá no início, isso mostra a marca que a Martha Banner, a madrasta, teve na vida dele. Porra. Ela trouxe a máquina de escrever e, isso moldou a vida do cara e moldou a vida de quantas pessoas, Joel? Só no Brasil, só no Mais Perto que o Diabo, se o nosso ouvinte agora entrar na Amazon e pesquisar Mais Perto que o Diabo, são 42 mil avaliações só na Amazon Brasil. Sim. 42 mil pessoas pararam para escrever uma avaliação do livro. 4.7, praticamente 5 estrelas. Então, assim, pensa que o cara, ele era uma máquina de criar conteúdo. A mente dele era demais. Os 5 princípios essenciais, pílulas do sucesso, liberte-se dos medos. Esse aqui foi escrito junto com Clement Stone. Quem é Clement Stone? Clement Stone foi o cara que organizou a vida dele. Foi o cara que criou a Fundação Napoleão Hill. Sim. Em Chicago. Uhum. Clement Stone era muito rico. Ele foi um grande
os americanos de benefactor, né? Ele foi um cara que doou muito dinheiro em vida para muita gente, muitas bolsas de estudo e tudo mais. Então, Clement Stone organizou a vida financeira de Napoleão Hill, porque Napoleão era um gênio, Sim. mas ele era um gênio para criar. Agora, não para organizar. Não para organizar, não. Ele era um grande gênio na hora de criar conteúdo, na hora de colocar o conteúdo no papel, na hora de escrever. Ele era gênio. E aí, Clement Stone identificou isso e falou, não, peraí, precisa de alguém para organizar esse cara, precisa de um, né? Precisa de um CFO aqui, precisa de um cara top aqui que eu preciso te organizar a tua vida financeira. E aí, também escreveram, esse aqui é Atitude Mental Positiva, A Ciência do Sucesso. Aí tem Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, A Escada para o Triunfo. Esse aqui foi direto na Napoleão Hill. A Escada para o Triunfo. Uhum. Ok. Esse aqui se chama Masterclass de Napoleão Hill. Aí tem Hábitos Milionários. Aí tem... Putz, Quem Assiste Enriquece, Quem Convence Enriquece. Esse aqui foi outro livro que ele... A Fórmula da Autoconfiança foi o último que eu li. Adorei, no ano passado. Ó, esse aqui. Você pode realizar seus próprios milagres. Esse foi escrito por ele também. As 12 grandes riquezas da vida estão ao seu alcance. Ele coloca a questão dos milagres, né? Porque... Como é que é esse livro aí? Eu nunca li. Fala do quê? Ele fala de como você pode conseguir coisas inesperadas, coisas fantásticas, colocando os 17 princípios à prova, colocando os 17 princípios como parte da tua vida. Por quê? Porque ele deixa muito claro, né, Joel? Uma coisa é você saber os princípios, outra coisa é você aplicar os princípios. Exato. Uma coisa é você conhecer os princípios, outra coisa é você vivenciar os princípios. Aqui entra o que o diabo lá provocou Napoleão Hill do ritmo hipnótico, ou seja, como você cria um hábito, como são feitos os hábitos, né? De que forma você adquire um hábito, né? Como você faz com que determinadas atitudes se tornem um hábito. E aí ele coloca justamente isso, que os hábitos que são feitos a partir dos princípios tornam-se milagres. Por que tornam-se milagres? Porque você é capaz de fazer coisas que as pessoas não acreditam que possam ser feitas. Sim. Por exemplo, se qualquer um pegar a rotina do Joel J, o cara vai dizer, isso é um milagre, como é que o cara aguenta? Aí você vai dizer, eu aguento de boa. É trabalhoso, mas aguenta. Por quê? Porque você criou um hábito. Sim. Você tem o seu hábito, você tem o seu hábito de alimentação, você tem o seu hábito de saúde mental, o hábito do momento de estar com os seus filhos, no momento de estar com a Lalas, enfim, você tem os seus hábitos, você criou os seus hábitos, você fez a sua vida de acordo com esses hábitos, daquela maneira que você diz. A pessoa diz assim, Joel, é trabalhoso vir aqui viajar. Não, eu escolhi estar aqui. Isso é uma escolha. Você tem o poder. Você é um cara de sucesso. Você tem o poder para ficar em casa, mas escolhe estar dando palestra. Por quê? Isso eu, pessoalmente, já te disse. E disse no dia lá em Porto Alegre. Joel, o que você tem é muito, muito, muito mais do que as palavras. Você tem uma aura. E essa aura, ela alcança as pessoas. E eu digo fisicamente. Eu sou muito sensitivo. Quando você olha para as pessoas e as chama, ou dá um comando, não é o Joel que está dando o comando. É todo o teu corpo, é todo o teu espírito e é toda a tua alma. Não é o Joel. Não são breves palavras. Você está dando um comando com o poder da luz e do som. A luz que emana do teu corpo físico e a tua voz. Vai tudo junto. Por isso que faz tanto barulho. Por isso que sacode. Por isso que as pessoas param e pensam, nossa, tem alguma coisa diferente aí, pô. Esse negócio é diferente. Por quê? E sabe por quê? Porque você é consistente com aquilo que está ensinando. Porque você vive isso. Diferente do cara que está ali simplesmente para ganhar dinheiro e você está ali
como missão. E faz isso com amor. Faz isso com dedicação. E faz sem saber, faz sem sentir.